É, esse assunto vai ter o que falar. Por que o shape não é suficiente? Bora que eu fiz esse vídeo pra você que acha que o shape é suficiente. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Henrique Bagete, atualmente estou morando aqui em Washington, estudando Behavioral Economics, que seria economia comportamental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem se acumulando muito tempo na minha cabeça. Em 2020 ali eu comecei a fazer calistenia e foi uma fase que eu foquei muito no meu corpo, a mentalidade que eu tinha e meus pensamentos e o que vem depois. Eu sempre começava a me questionar o que além disso, de tu ter um corpo bonito, e além de eu questionar tudo isso, o que eu vou fazer depois, por que as pessoas dão tanto valor para a estética, eu comecei a me aprofundar em livros. Então eu comecei a estudar muito psicologia, comecei a estudar filosofia, comecei a escrever, e essas coisas me deram um novo horizonte. Eu comecei a enxergar por que o shape não é suficiente. As pessoas hoje em dia dão muito valor para a estética e pouco valor para o conhecimento em si. Sua aparência é um ativo que se deprecia. Sua mente é um ativo que se valoriza. Invista seu valor adequadamente. Alguma fase da nossa vida a gente pensa que a gente vai perder amigos, que a gente vai deixar para trás amigos, que a gente vai perder familiares. E a única coisa que sobra no momento que muitas vezes a gente vai ficar sozinho é o poder dos nossos pensamentos. O cara mais estético natural que você deve conhecer, chamado David Laid, falou explicitamente num podcast que ficar trincado não o deixa feliz. Minha lesão nas costas era uma personificação alimentada por uma fonte de combustível tóxico que eu sentia amor próprio. Chris Williamson, o entrevistador do podcast, complementa: cara, eu tinha passado meus 20 anos inteiros sendo um modelo comercial, indo em boates, indo em festas, sem camisa. E de repente, quando eu me lesiono, isso tudo é tirado de você. Aí você pensa, que merda eu sou agora? Todos os lugares que viam minha autoestima se foram. Mas o que vem depois disso? Quais os pensamentos que você tem quando tá numa sala vazia, sem celular, sem ninguém ao teu redor? Como é que você tá com a sua sanidade mental enquanto não tem ninguém batendo palma para você por sua beleza, ou recebendo likes, curtidas, compartilhamentos, alimentando o seu ego? Ou por algum azar um dia você se lesiona e você não pode treinar por dias, ou semanas, ou meses, ou anos, e você pensa, o que eu quero querer na minha vida? Qual que é a minha real ambição? Qual que é meu real objetivo para alcançar, além da estética? É como se durante a tua vida inteira você subisse uma montanha, recebendo muita validação de pessoas, seja na rede social, seja no seu círculo social. Aí você chega nessa montanha aqui, e agora? O que vem agora? Eu quero chegar nessa montanha aqui. Então você tem que descer toda ela, você tem que eliminar todas as coisas egocêntricas que você absorveu durante a tua vida para ir nessa montanha. E isso você já deve ter escutado alguma vez na sua vida, que isso é chamado de ego. Cada um de nós tem um pouquinho de ego dentro do nosso ser, mas isso depende do nível e como é manifestado nas coisas que a gente faz. Terminamos o ensino médio e pensamos que não precisamos estudar. Começamos um mês na academia e achamos que conseguimos levantar 100 quilos no supino reto. Achamos muitas vezes que as pessoas ficam pensando o tempo inteiro o que nós estamos vestindo, que elas ficam pensando o que nós estamos fazendo, mas tudo está aqui. As pessoas, todo mundo pensa a mesma coisa. Se você sair agora na rua e você achar uma pessoa engraçada, aqui, o teu próximo pensamento já vai estar pensando em outra coisa depois de 30 segundos. E as pessoas muitas vezes, o que ele deve estar pensando de mim? Ficar martelando isso na cabeça o dia inteiro, como se a pessoa fosse o centro das atenções. Existem diversos estudos que comprovam que uma pessoa, depois de fazer uma cirurgia plástica, ela melhora muito a sua autoestima, como é que ela
como é que ela enxerga o mundo muda muito. Se a pessoa tinha alguma insegurança por conta de alguma aparência dela, nariz muito grande, depois da cirurgia ela se sente melhor e ela se sente assim, em consequência disso, muito mais confiante. E isso é muito importante. Só que quando você baseia só a sua autoestima nisso, começa a se tornar muito perigoso. Com o passar do tempo, tudo na nossa vida começa a se degradar. Só que o que a gente absorve de conhecimento, isso fica. Isso vai se acumulando durante toda a nossa vida. E assim, a gente constrói algo muito grande durante o passar do tempo. E o físico, claro que o físico também é construído. A saúde é um processo de construção. Só que, como eu disse, não é algo suficiente. Eu nos meus 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, se eu estiver vivo, eu quero treinar. Eu quero sempre cuidar da minha saúde. Só que como o conhecimento, você agregar valor em coisas que são realmente relevantes, isso é indispensável para mim. E no mundo dos negócios existe muito disso também, do tal do ego. Steve Jobs perdeu a disputa de poder com a mesa diretora em 1985 e as pessoas ali da Apple se reuniram e expulsaram ele da empresa. Ele mandava as pessoas trabalhar por extensas horas, ele era o cara que sabia tudo, você tem que fazer tal coisa. Essas coisas arrogantes as atitudes arrogantes que ele tinha, começaram a se acumular e as pessoas não gostaram muito. Após a sua demissão da Apple, ele fundou a Pixar e a Next, e ele começou a rever os seus comportamentos inflados. Em 1996, a Next foi vendida para a Apple, que estava sendo negociada por um preço muito, muito baixo. Então Steve Jobs voltou para a empresa depois de rever os seus comportamentos e fundou a Apple e fez no que fez. Agora a Apple é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia. Eu já vi muitos relatos de mulheres que eu conheço falando mais ou menos assim. A maioria dos homens bombados da academia que eu já fiquei não conseguem ter uma conversa construtiva por mais de 5 minutos. A maioria é burro, ignorante e com um ego inflado. Não é porque o cara faz academia, que ele se cuida certinho, que ele vai ser ignorante. Mas tem tanto cara e tem tanta mulher também que passa a vida inteira focando nisso, e as coisas importantes que vão agregar realmente valor para a pessoa acaba deixando um pouquinho de lado. Então, teve mulheres que já me falaram, o cara veio jantar aqui comigo, ficou no celular, não conseguiu ter uma conversa construtiva comigo, não falou nada de interessante, além de me oferecer só o corpo dele. Por volta dos teus 45 anos, 50 anos, mesmo que a gente que a gente se cuida, que a gente tem um corpo bonito, tudo começa a cair. Até os caras de Hollywood começam a cair o corpo. Brad Pitt, olha o jeito que tá agora. Existe uma modelo chamada Paulina Porizkova. Ela era modelo por volta dos anos 80, anos 90. E hoje, com 50 e poucos anos, ela entra nas festas grandes de Los Angeles. E ela estava se lamentando porque os homens bonitos não olham mais para ela. Eles estão olhando para as mulheres de 20 e poucos. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que a gente tem que se tornar um aprendiz, buscar pelo conhecimento, cuidar da nossa saúde mental e fazer coisas que a longo prazo vão agregar valor para nós. Depois que tu entra nesse mundo do conhecimento, você começa a descobrir que você não sabe nada. Epiteto dizia, a pessoa que diz que sabe tudo, não sabe nada. Esteja rodeado de pessoas melhores do que você. Aprenda com eles e ensine pessoas que precisam resolver seus problemas. Compare-se com quem você foi ontem. Porque quando você absorve bastante conhecimento para você precisa, como se fosse uma digestão. Imagina que você está no Booking e você está comendo muito, 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 mas você não se movimenta. Você não está se movimentando, aquilo começa a pesar, começa a se estufar, arroto. E o conhecimento é a mesma coisa. Quando a gente acumula muita coisa para nós, a gente precisa passar para pessoas que não tem esse conhecimento que você tem. Então toda vez que você aprende algo,
Tem pessoas que querem ouvir sobre isso que você aprendeu. Outra coisa muito importante é a gente tem que ter muito cuidado na nossa paixão, porque a paixão pode nos cegar. Tem um caso que eu penso, me vem na cabeça quando eu falo desse assunto de paixão, de um alpinista que foi escalar o Monte Everest e ele estava tão fissurado naquilo, eles estavam não sei qual a distância para chegar no topo do Everest, mas estava relativamente perto para chegar no topo. Todos os monitores, eles se reuniram e falaram para as pessoas, para os alpinistas, que eram para eles descer, não ia dar porque estava vindo uma tempestade. E esse cara, ele continuou, ele ignorou a tempestade porque ele queria mostrar para os filhos dele, ele queria mostrar para a família dele, e aí ele foi continuando para chegar no topo e a tempestade acabou pegando ele e o cara não sobreviveu. E você seguir a sua ambição pode vir acompanhado, obviamente, da sua paixão para fazer isso, mas a sua paixão, ela muitas vezes pode te levar para lugares que você não queria estar lá. Então, muito cuidado nisso. Eu acabei falando de ego porque o ego ele está muito relacionado com essa parte de a gente dar tanto valor para o nosso corpo, a nossa autoestima simplesmente vir disso. E com o passar do tempo, aquilo é tão alimentado que começa a se tornar ruim para você a longo prazo. Isso é uma coisa que eu comecei a enxergar depois que eu tive lesões e coisas desagradáveis relacionado ao ego. Então são coisas sim que a gente tem que continuar focando, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde e principalmente da nossa mente. Como é que tá a nossa saúde mental, como é que está a nossa relação com as pessoas, como é que a gente se comunica. Isso vai de cada um. Entender que é preciso buscar fontes novas de conhecimento. Não ficar preso só em algo superficial. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, manda aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que achou. E é isso. Muito obrigado. Valeu!